que são lipídios? São uma classe de moléculas orgânicas que incluem gorduras, óleos, ceras e algumas vitaminas, identificadas como gorduras. São moléculas orgânicas geradas a partir da associação entre ácidos graxos e um álcool. Esses compostos são formados essencialmente por átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio, mas também podem conter fósforo, nitrogênio e enxofre. Eles são de extrema importância para os seres vivos e podem ser encontrados em diversos alimentos gordurosos. Podem gerar doenças cardiovasculares, por isso é necessário que o consumo seja equilibrado. Agora falaremos das características deles. Os lipídios são hidrofóbicos, ou seja, são insolúveis em substâncias polares como a água, mas são solúveis em solventes orgânicos como o álcool e o éter. Sua composição é feita por carbono, hidrogênio e oxigênio e apresentam grande diversidade de estrutura, desde cadeias longas de ácidos graxos até estruturas complexas de esteroides, e são caloricamente mais densas que os carboidratos. Mas enquanto às classificações? De acordo com a natureza do ácido graxo e do álcool que formam os lipídios, eles podem ser classificados em 4 grupos, seja eles simples, complexos, derivados e percussores. Agora, sobre as estruturas. Eles apresentam uma estrutura básica, geralmente composta por cadeias de ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos são as unidades estruturais fundamentais dos lipídios, que consistem em uma cadeia hidrocarbonada com um grupo de carboxila em uma das extremidades. Além disso, são classificados em 2 tipos. Lipídios saturados, que são compostos por ácidos graxos, nos quais todas as ligações entre os átomos de carbono na cadeia são ligações simples, e os insaturados, que possuem ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono na cadeia de ácido graxo. E temos também o glicerol, que é uma molécula de álcool com 3 grupos hidroxila, fornecendo pontos de ligação para os ácidos graxos na formação de triglicérides e outros lipídios. E quais são suas classes? Algumas das classes mais comuns do dia a dia são os glicerídeos, caracterizado pela união do álcool glicerol e ácidos graxos, classificado em 2 categorias principais com base em seu ponto de fusão. As gorduras são produzidas por animais, e seus ácidos graxos são cadeia saturada. E os óleos, fabricados por vegetais, e seus ácidos graxos possuem cadeia insaturada. Os cerídeos são lipídios, simples formados pelos ácidos graxos. Contam com ceras e favos das abelhas, classificados como aliados contra a desidratação e a favor da proteção. Já os fosfolipídios são formados por ácido fosfórico, fosfato, álcool e moléculas. Constroem as paredes e membranas celulares e são compostos por uma região apolar que repele a água e polar que tem afinidade com a água. Calma que tem mais algumas classes. Temos também os carotenoides, que são pigmentos lipossolúveis encontrados em uma variedade de organismos, incluindo plantas, algas, algumas bactérias e fungos, e ele é responsável pelas cores vibrantes presentes em muitos alimentos, como frutas e vegetais de tons amarelos, laranjas e vermelhos. E por fim, os esteroides, onde sua estrutura básica consiste em 4 anéis de carbono fundido, sendo um muito conhecido que é o colesterol. Temos o HDL, conhecido como colesterol bom, pois remove o excesso de colesterol, e o LDL, que é o colesterol ruim, pois transporta o colesterol para as células, podendo se acumular nas artérias. Você sabe qual é a função deles? Os lipídios desempenham diversas funções no organismo, como armazenamento de energia, porque os triglicerídeos são uma forma eficiente de armazenar energia, proporcionando reservar energia para o corpo. Componentes são essenciais para a estrutura das membranas celulares, garantindo integridade e funcionamento adequado das células. Isolamento e proteção, onde o tecido adiposo atua como isolante térmico, ajudando a regular a temperatura corporal, e como proteção mecânica para órgãos internos. E não para por aí, viu? Fazem o transporte de nutrientes, onde as lipoproteínas transportam lipídios insolúveis em água pela corrente sanguínea, facilitando sua distribuição para as células.
A síntese de hormônios, porque são a base para o preparo de hormônios esteroides, como os hormônios sexuais e os hormônios corticosteroides. E a regulação metabólica, onde certos lipídios, como os ácidos graxos essenciais, desempenham um papel na regulação do metabolismo e na função celular. Todas essas funções são essenciais para o nosso organismo. Mas e aí, quais alimentos possuem lipídios? Alguns dos alimentos que possuem lipídios, eles são encontrados tanto em alimentos de origem vegetal quanto de alimentos de origem animal. Alguns deles são o abacate, que a cada 100 gramas são encontrados 6,21 gramas de lipídios. Os ovos, onde a cada 100 gramas de ovo de galinha cozido equivalem a 30,8 gramas de lipídios. Também as sementes de chia, onde a cada 100 gramas são encontrados 34,41 gramas de lipídios. E a azeitona, também com 100 gramas, que equivalem a 14,2 gramas de lipídios. E a nozes, que a cada 100 gramas de nozes possuem 59,4 gramas de lipídios. E segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a recomendação é que sejam consumidos apenas 10% do total de calorias do dia. Um adulto saudável, por exemplo, ele consome 2.000 calorias por dia, para obter no máximo 22 gramas de gordura saturada. Recapitulando, eles são hidrofóbicos, são solúveis em solventes orgânicos, são simples, complexos, derivados e percursores e também postos por ácidos graxos e glicerol. Eles são saturados e insaturados. Tem algumas classes como glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, carotenoides, esteroides e o HDL, que é conhecido como colesterol bom, e o LDL como colesterol ruim. Também armazenam energia, isolam e protegem e tem regulação metabólica.